Esta semana, João Miguel Tavares apresenta-se na qualidade de pai. Pedro Mexia declara-se catalão e Ricardo Araújo Pereira sente-se um amulador. Está reunido o Governo de Sombra. Sejam bem-vindos no final da primeira semana da campanha para as eleições autárquicas, que vão realizar-se no dia 1, portanto, de domingo a 8 dias. Daqui a pouco falaremos disso, das candidaturas, de alguns candidatos e do efeito das eleições locais na política nacional. Por agora, no entanto, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da Nâmbia. E sente-se com habilitações para o cargo, Ricardo Araújo Pereira? Eu sinto. Uma vez que é um país que não existe, acho que sou a pessoa indicada para tutelar. Onde é isso, a Nâmbia? Não encontrei no Atlas. Não, em princípio não encontrará. A Nâmbia é um país de que Donald Trump falou, aliás, elogiosamente, num discurso que fez para um conjunto de líderes africanos. Falou repetidamente, aliás. Repetidamente, disse, mais do que uma vez, ele falou na Nâmbia como um sítio onde se está muito bem e tem um sistema de saúde admirável. Foi um momento de criatividade do presidente norte-americano? Foi porque a Nâmbia tem realmente um sistema de saúde muito bom, só que não existe. A Nâmbia não existe, de facto. Estaria Donald Trump a fazer confusão entre Namíbia e a Zâmbia? Ou estaria a pensar na Portugrécia, não sei. Noutro país qualquer, nós... Há uma velha tradição de Hollywood, sabes isso, não é? De inventar países. De inventar países, com certeza, mas é de Hollywood. Lá está. Também é de onde Donald Trump vem, não é? Eu suspeito que a Nâmbia fica nordeste de Cofef. E, quer dizer, é sempre engraçado, não é? Quando o presidente dos Estados Unidos, que a gente costumava... Antigamente a gente dizia, este tipo é o líder digamos, é o líder do mundo, entendendo as coisas dessa forma. E ele, não sei... A geografia, pelos vistos, é apenas mais um dos domínios dos quais ele não percebe nada. Mas nesse mesmo discurso ele fez questão de dizer que tem muitos amigos que vão para a África enriquecer. Sim, exatamente. Também é uma coisa gira de se dizer. Te gosto muito da África. Vão lá ganhar o deles. Muitos amigos que vão aí tentar ficar ricos, disse ele. Tentar ficar ricos. São perspectivas de vida. Trata-se de uma pessoa que tem, digamos... Eu gosto sempre quando alguém valoriza a atividade de acumular dinheiro. Quer dizer, nada contra. Bom. Não, nada contra. Mas a simples acumulação de dinheiro é colecionismo, não é? Para mim é colecionismo. Não... Eu gosto mais de gastá-lo. Uma filatelia. Exatamente. Eu gosto mais de gastá-lo. Mas compreendo quem prefira outra coisa. Trump fez esta semana o primeiro discurso nas Nações Unidas e, antes do discurso, teceu um rasgado elogio a António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas. Ser elogiado por Trump parece-lhe motivo de orgulho ou de embaraço, Pedro Mexia? Ele não elogiou bem Guterres. O que ele disse foi: isto é tudo uma grande aldrabice, Albertina, vamos embora. Vamos embora. Mas... Isto é burocrático, pagamos demais, etc. Mas aqui este nosso amigo vai pôr as coisas bem. Foi isso que ele disse. Não foi nada, ele disse. Mas confiamos que, com o novo secretário-geral, portanto, foi uma coisa de cortesia para fazer um contraponto entre as coisas negativas que ele tinha dito e a positiva. Portanto, quando eu li Donald Trump elogia António Guterres, sabendo nós que tem dividências ligeiramente diferentes, achei que tinha havido qualquer coisa nova, mas não é nada de especial. É um gesto de... Não chegou a ser embaraçoso para António Guterres? Não, é um gesto de simpatia superficial para contrapor às coisas negativas que tinha dito sobre a instituição onde estava. Não é que Trump seja dado a simpatias... Não, mas é um truque retórico. Mas depende. Quando os discursos são escritos, que não são escritos por ele,
são discursos que tendem a ser mais articulados e mais simpáticos. De vez em quando tem uns elogios e tal. Exceto se ele não ler o que lá está. Quando ele não lê o que lá está, realmente isso Sim, de facto eles não... devem ter entregado Mas vocês porquê aquilo. que estão a embirrar com a Nâmbia? Nâmbia tem a vantagem de soar africano, não é? Sou africano. Eu estive a fazer um levantamento, é para verem que eu trabalho. Antes de ir para aqui, tive a fazer um levantamento de países africanos inventados na ficção. E de facto vinham lá. Havia Sangala, na série 24, não sei se lembram. E depois encontrei também a Wakanda, nos Vingadores. Sou sempre africano. No Casino Royale do 007 havia Nambutu. Também não existe, mas é como Nâmbia. Portanto, está bem inventado. O homem tem talento para aquilo. Pode ser cenário da próxima aventura do 007. Exatamente. Vais ver. E depois vai lá estar o Trump a pedir direitos de autor. Com certeza. No discurso nas Nações Unidas, o presidente americano ameaçou destruir por completo a Coreia do Norte. Não é uma ameaça que se costuma ver com frequência naquele púlpito, João Miguel Tavares. É para levar a sério? Estamos aqui, todos reunidos, países do mundo, aqui à mesa da amizade. Só uma nota. Vou dar cabo de um de vocês, mas completamente. Terraplanar isso. Exatamente. É aquilo, e ele arranjou já o Rocketman, não é? Arranjou um carinho. Que é o Elton John. Exato, que é o Elton John. O Elton John da Coreia do Norte, atualmente. Ouçam, é evidente que nós não estávamos habituados a ver aquilo. Nós estávamos habituados a ver aquilo do outro lado, não é? Noutro tipo de décadas. Nós estávamos habituados ao Ministro da Informação iraquiano, que já tinha os tanques às portas de Bagdá e ainda estava a dizer que iriam destruir o exército, que o exército americano estava à beira da destruição. Não estávamos habituados àquele tipo de stereotípica retórica vinda do presidente americano. E viram Portanto, aquela sugestão de um antigo comandante militar norte-americano para dar cabo de Kim Jong-un sem disparar um único tiro? E não é um mau plano. Não é um mau plano. Lançar 25 milhões de iPhones. Exato. E colocar um satélite com internet à borla. Para os norte-coreanos saberem o que é que se passa no mundo. Essa é a tática primavera da Árabe, também não está muito bem. Mas atenção, por um lado é execuível, não é? Do ponto de vista logístico, porque os iPhones são produzidos pouco a norte dali, não é? Ali na China, lá. E na Coreia do Sul. Sim. Por outro lado, quer dizer, as pessoas livrarem-se de uma ditadura para se meterem no Facebook, eu não sei. Sinceramente, quer dizer... Entregamos ao Ricardo Araújo. Foi provavelmente a frase mais reacionária que tu já disseste desde o início do programa. Diz lá isso outra vez, que é para ficar assim. Pronto, o Ricardo Araújo Pereira fica então com a pasta de Ministro da Nâmbia. Agora, o Pedro Mexia quer ser Ministro da Comparação de uma em particular? De uma comparação em particular, porque nós já estivemos aqui a falar... Este caso só tem novidade por causa de uma formulação, de uma comparação. Porque, de resto, o João Miguel Tavares já esgotou o assunto. O assunto de Sócrates, o processo de Sócrates e tudo mais. A comparação foi feita pelos advogados de José Sócrates. Mas eu sei que é a parte desagradávelzinha para o próprio Sócrates, porque é assim, o que acontece foi, uma das polémicas que há na investigação é o facto de se... juntar várias investigações numa só, fazer uma super investigação, que pode ter vantagem se os casos estiverem ligados, terá obviamente desvantagens que aparentam estar, pelo que nós sabemos, que terá uma grande desvantagem se os casos não estiverem ligados e que em qualquer dos casos é um grande berbicacho, porque são 40 mil páginas. Pronto. E até agora tinha-se falado disto nesses termos. Os advogados de José Sócrates decidiram formular isto de uma forma mais interessante, que é, não se queixaram apenas do nexo que não existe entre os casos, segundo eles, e do volume do processo, mas também disseram que a estratégia da acusação foi juntar José Sócrates a outros acusados que parecem mais corruptos. E, como Zé Nalbava, Granadeiro, Ricardo Salgado. Ora, esta formulação não é uma formulação ganhadora. Não é, não. Não é uma formulação... Eu não sei se eles são advogados de José Sócrates nesta altura, porque, para já é muito engraçado
os advogados que, e fazem muito bem, estão no seu papel, que tantas vezes nos lembram a presunção de inocência em relação a outras pessoas que não o seu constituinte fazem insinuações. Mas esta frase supõe-lhe uma escadinha de corrupto. Exato. Portanto, ele é corrupto, mas também não é assim, não é... E eu não percebi... Ele, se fosse advogado de Ricardo Salgado, tinha dado uma conferência de imprensa a dizer isso eu não admito. José Sócrates parece muito mais corrupto que o meu cliente. E, portanto, a contestação à junção de processos e de casos percebe-se que a defesa o faça e com boas razões, algumas delas boas razões, que já aqui falámos. Esta formulação é uma formulação um bocadinho em desespero de causa. Certamente que eles não queriam insinuar nada, mas soa horrivelmente mal. Enfim, isto vai até novembro, não é? Que é Sim, em novembro terá de haver acusação. Vamos ver. Os advogados de José Sócrates dizem que este caso ganhou dimensões absolutamente mastodônticas, o que, dizem eles, torna impossível a defesa dos arguídos. É sensível a este argumento, João Miguel Tavares? Não sou. Eu não sou, mas não sou. Estou surpreendido. Que grande Não surpresa. sou. Não, atenção, não sou com base nos argumentos dos próprios advogados. Porque até há bem pouco tempo, os advogados de José Sócrates estavam a dizer que esta acusação devia ser a defesa mais fácil do mundo, no sentido é que a acusação não tinha coisa nenhuma. Cada vez... Não, o José Sócrates, os seus advogados nunca disseram nada diferente até hoje em dia. A acusação não tem nada. E eles tiveram que andar a saltar de caso em caso, primeiro Lena, e depois Val do Lobo, e agora BES, e depois PT, porque não tinham nada. E eu não consigo perceber como é que, em termos lógicos, nós conseguimos juntar a proposição este caso é um saco cheio de nada, com este caso é gigantesco e é impossível de defender. Como é que um saco cheio de nada é impossível defender? As coisas não batem certo umas com as outras. E, portanto, a minha conclusão é que a vida já correu muito melhor a José Sócrates e à sua defesa. O advogado João Araújo está convencido que o processo vai arrastar-se durante anos, por ter esta dimensão mastodôntica, ao ponto de ter dito que só as pessoas mais novas, e estou a citá-lo, só as pessoas mais novas terão a oportunidade de assistir um dia ao seu desfecho. Ainda se sente a idade de vir a saber como terminará este folhetim? Duvido. Ricardo Araújo Pereira. Duvido, Carlos. Acho que já sou velho demais para saber se José Sócrates é inocente ou culpado. Eu tenho uma desconfiança, mas para saber a sério, para saber oficialmente, duvido. Achas que os processos deviam vir com a esperança de vida anexada? Sim, esperança de vida. Eu gostava... só se você chegar aos 90 anos... E digo-te uma coisa, é das coisas que vou ter pena quando morrer, eu gostava de saber, gostava que se alguém... Olha, mas se calhar é um estímulo para continuares vivo, a gente às vezes chega ao final da vida, não temos razão, não é? Somos velhos, começamos a babar... Temos mais para ambicionar. Pera, olha, o Sócrates 2027... Não, 27 é cedo demais. Mas esta queixa, eu não percebo a queixa do advogado que diz isto vai se eternizar. Ainda diz, o homem tem emprego vitalício, ainda se queixa, ainda dizem que já não há empregos para a vida. Está aqui um. O João Araújo tem, pelos vistos, tem com que se entreter. 2, porque eles são 2. Exatamente. Agora, mas aquela, de facto, para já, aquela frase que o Pedro destacou, não faz, por amor de Deus, então vem aqui incluir arguidos que parecem mais corruptos. Que é como o Pedro disse, ou seja, o dele parece, mas estes parecem ainda mais. E, portanto, eu para já estranho como é que o Correio da Manhã não fez ainda um inquérito online a dizer qual destes arguidos lhe parece mais corrupto. Legitimado... Uma chamada de valor. Olha, em vez dos sexy 50, não é? Os corruptos 50. Corrupto 50. Faziam também... Legitimado pelo advogado de defesa do Sócrates. Uma coisa sobre quem é que parece. Corrupto platina. Não, uma grande ideia. É que isto entra naquela a ideia do parecer corrupto. A ideia do parecer corrupto é aquela doutrina que nós temos visto nos últimos anos, desde o caso Médi, em que tínhamos aqueles senhores a dizer a cara da mãe dela ali indica claramente a narina direita. Não, as pessoas não parecem. O que as pessoas parecem não quer dizer nada. Às vezes às vezes acerta. Olha quando eles puxam o cabelo para trás com gel. Tem a teoria do cabelo com gel. Sim, mas o Pedro tem razão. É uma coisa que está aprovada. Pedro tem razão. 80% das pessoas puxam o cabelo para trás com uma história de uma pessoa que ele conhecia que achava que tinha um esgar de troça e depois percebeu que tinha um defeito no lábio. Portanto, nós tiramos conclusões físicas
sobre o ar das pessoas, baseada em nada, num defeito. Isso é verdade. Mas aqui estamos legitimados Tanta pelo advogado literatura de que há defesa. sobre isso no século XIX. Além de que isto, mas o Pedro tem razão, isto é a justiça de snack bar, não é? É aquela coisa que a gente está lá e diz, não gosto da cara dele. É assim, sempre assim que os magistrados de snack bar normalmente decidem. Mas não sei se os advogados estavam Só que é com o martelinho da referir-se ao sapateira. Fácias. Provavelmente Não, eu sei, estavam a mas referir-se- o parecer, mas não é ao Fácias, mas o parecer é o parecer da opinião pública. E eles supostamente dizem, com razão, porque são advogados dele, que não interessa nada o que parece à opinião pública, trata-se de um julgamento e deve ser em tribunal que as coisas se devem provar. Portanto, eles seriam as primeiras pessoas a desautorizar conversas por parecer. Não é? Parece-me a mim. Faz lembrar esta coisa do agora vão pôr aqui no processo do meu estes que só porque parecem mais corruptos. Faz lembrar aquelas mães que vão à escola dizer porque é que o meu filho está com os burros no grupo de matemática? O meu não é assim tão burro. Parece é mais ou menos a mesma coisa. O Pedro Mexia fica assim ministro da comparação. E é a altura agora de o João Miguel Tavares se tornar ministro da endogamia. Descobriu consanguinidade na sua família, Não, Miguel Tavares? na minha não, é tudo muito saudável. Que eu saiba, não há consanguinidade. Que tipo de endogamia é que o preocupa, então? Isto é sobre universidades portuguesas, que, do modo geral, a esta hora da noite, as pessoas podem começar imediatamente a bocejar. Mas Não vão já embora. Não vão já. Sim. Por um lado tem a Ainda vem muita universidade, pilhéria. tem a universidade, mas também tem badalhoquice. E, portanto, aquilo tudo junto pode ser que dê algum interesse. Quero falar de um estudo da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. Sabia que existia esta Direção-Geral? Não fazia ideia, mas também dito assim parece realmente muito chato. Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência. E diz esse relatório, esse estudo, que as universidades portuguesas têm uma grande tendência para a chamada imobilidade académica. Exatamente. Quer dizer, alguém que se licencia numa universidade fica nela ad eternum. Exatamente. É um bocadinho como dizer. Também aqui é um emprego para a vida. Sim. Não é a licenciatura, é mais o doutoramento. Não, as sobre pessoas doutoramento, fazem o doutoramento, onde fazem o doutoramento, fazem também a licenciatura e depois ficam como professores. E evidentemente que isto... Nós sabemos que Portugal é assim, não é? É um bocadinho assim, esse compadrio existe um bocadinho em todo lado. Mas nas universidades portuguesas é particularmente deprimente e a coisa tem-se agravado ao longo dos anos pela simples razão também que cada vez há menos concursos e menos gente foi entrando, por todas as dificuldades, porque o país atravessou. E haver um estudo onde mostra que estamos a falar esta endogamia, estamos a falar de 70%. 70% do corpo docente faz a licenciatura, faz o doutoramento no sítio onde dá aulas. Ora, como nós sabemos, nem que seja a ver filmes de Hollywood com universidades bonitas, não é nada assim que as coisas se passam quando nós temos um sistema de educação decente. Porquê? Porque esperamos que as pessoas que estão a ensinar nas universidades sejam as melhores possíveis no mercado. Até a esquerda mais amante da educação há de admitir isso, não é? Evidentemente que nós queremos que quem esteja a ensinar sejam as melhores pessoas, sejam eles, se souberem português, não é? Sejam eles americanos, sejam franceses, sejam ingleses e sobretudo que possam concorrer todos os portugueses. E não é isso que acontece. Aliás, o artigo... Já há faculdades que têm aulas só em inglês. Sim, agora já nem o português é requisito. Não, e isto é Alguns sobretudo casos. grave nas faculdades de Direito ou, por exemplo, Medicina. A expressão que o artigo onde isto saiu, o artigo do público utilizava, era quem já lá está é quem fica. E todos nós conhecemos bem como isso acontece no trabalho. O problema aqui é que isto tem, por um lado, de facto, não se escolhem os melhores. Por outro lado, com isto, os próprios melhores estudantes não são incentivados a irem lá para fora, porque sabem se vão lá para fora, provavelmente têm menos dificuldade em vir. E depois, aquilo que é o maior perigo dessa endogamia, a meu ver, é o facto de se perpetuarem, e aí vem a parte da badalhoquice... Até que enfim! Vem a parte da badalhoquice, que é perpetuarem essas relações hierárquicas do senhor professor que conseguiu para o seu assistente que ele ficasse na universidade. E, portanto, a partir daí, o senhor assistente é sempre muito diferente para com o senhor professor que lhe arranjou aquele emprego. Não é a badalhoquice que eu estava à espera. Não foi isto que tu prometeste às pessoas. Eu sei. É apenas badalhoquice intelectual e não sexual. Lamento. Para essa não me convidas. Mas é grave, atenção, isto é uma coisa muito grave. Enquanto isto for assim, é difícil nós aspirarmos realmente a ter aquelas coisas que António Costa gosta sempre muito de falar, que é uma educação extraordinária. Surpreende-o, Pedro Mexia, que a maior taxa de imobilidade académica se verifique na Universidade de Coimbra.
É mais antiga, portanto já é praticada há mais tempo. Há aqui várias coisas de natureza um pouco diferente, umas mais problemáticas que outras. Há um lado que tem a ver, de facto, com a cultura de fica-os questão que acontece em muitas outras áreas fora da universidade. Há também um lado... Mas na universidade é particularmente grave. Na minha universidade é particularmente grave, porque, aliás, hoje em dia, até do ponto de vista dos alunos e não dos professores, hoje em dia a mobilidade é maior do que alguma vez foi e há grandes vantagens nisso. Só há pouco tempo, por exemplo, é que os júris passaram a ter professores de outras universidades, uma maioria de professores de outras universidades, para não ser tudo decidido em casa, não é? Portanto, isso é um requisito legal recente, mas há qualquer coisa ali da tal zona de conforto, não é? Que se tem falado sobre tantas coisas, e também há os problemas de contratação. Não é? Nesse artigo havia várias pessoas que descreviam isso como fica esta pessoa professor convidado, não é preciso fazer um concurso, etc. Portanto, há uma mistura ali de razões, umas compreensíveis mas más e outras simplesmente más. Burocráticas. Sim, algumas são burocráticas, algumas têm a ver com a gestão das carreiras e do pessoal docente. Noutras, e que são as mais graves, porque a universidade devia ser diferente nesse aspecto, não é diferente das outras áreas. Nós temos um país por exemplo, de senadores na política, etc, etc. Portanto, há uma ideia de que quem está fica, mesmo quando caiu em desgraça. Aliás, estamos em autárquicas. Pois os filhos também vão para os portanto, gabinetes e tal. Também temos essa há famílias inteiras. É caso para suspeitar que haja nisto amiguismo, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu não faço ideia, porque por coincidência, esta semana que passou, eu estive na Universidade de Coimbra, a convite, sendo que eu não estudei na Universidade de Coimbra, e, portanto, eu fui convidado para ir lá dizer coisas, uma pessoa de fora, não é? E, a princípio, serviu-lhes de emenda. Se eles vão voltar ao sistema antigo de, não, para a próxima chama uma pessoa da casa, para aprenderem. Mas, estás a ver, às vezes, nem sempre ir buscar pessoas de outros sítios dá resultado, como foi o caso desta vez. Não foi amiguismo? Não foi, não foi. Mas, atenção, todos os professores que eu lá conheci estavam lá por mérito. Foram fazer doutoramentos fora, impecáveis. Foram fazer doutoramentos fora. Exatamente. O João Miguel Tavares fica então Ministro da Endogamia e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. De hoje a 8 dias o Governo Sombra volta a sair deste estúdio. A próxima reunião vai acontecer no Teatro Nacional de São Carlos, mas calma, ninguém vai cantar. Não prometo. Não, eu tenho esse sonho de cantar. O João Miguel está a ensaiar o Nessun Dorma. Há um Pavarotti dentro de mim. Vamos encerrar a conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que desta vez é dedicada ao tema da igualdade. E como no próximo sábado estaremos na véspera das eleições autárquicas, a lei alegadamente proíbe-nos de falar da campanha eleitoral. Mas estamos a cotizar-nos, nesta altura, talvez até se organiza um crowdfunding, temos que pensar nisso. Uma vaquinha, pá. Uma vaquinha que é mais português. Dentro em breve vai passar um chapéu virado ao contrário pelo público. Vamos fazer uma vaquinha para ver se juntamos fundos suficientes para podermos desrespeitar a lei ou a interpretação, essa interpretação da lei. É isso. E para pagar a multa, caso haja multa, porque queremos falar das eleições autárquicas, mas isso é só para a próxima semana. Agora continuamos com o Pedro Mexia a explicar-nos porque é que se declara catalão. Está com vontade de se juntar àquele grito de adeus a Espanha, Pedro Mexia? Eu nem vou às manifestações que me dizem respeito, quanto mais às manifestações da Catalunha. Tu vais à Tomatina. Vou à Tomatina. Que lá está, não é uma manifestação. Não, mas aquilo era tomate da Catalunha. Caso não tenhas lido. Deve ter tirado tomate da Catalunha. O que é engraçado é a quantidade de pessoas com convicções muito fortes sobre esta matéria, porque, de facto, a matéria é bastante complicada. Há, aliás, vários paradoxos muito giros na reação, e também tem-se discutido também a reação dos outros países à história da Catalunha. Uma é as mesmas pessoas que passam 364 dias por ano a dizer que a nação é uma ideia ultrapassada e que o nacionalismo é terrível, diz exceto na Catalunha. Portanto, essas mesmas pessoas, literalmente as mesmas pessoas
que tanto gostam de denegrir o conceito de nação, diz, exceto os catalães, têm que ser independentes. Depois... Porque assim degradem a nação espanhola. Só se for por isso, realmente. Outra coisa é a questão jurídica, porque é verdade que é difícil a um território, mesmo a um território que tem, de facto, uma diferença histórica, linguística e cultural, como tem a Catalunha, ninguém duvida disso, aliás, tem um estatuto autonómico precisamente por causa disso. Ninguém duvida que um território desses possa vir a ter uma vontade de secessão. Em algum momento. O Ricardo acaba de bocejar. Tal é o interesse que a questão catalã... Não se trata disso. Esta semana eu confronto... Agora, não é de esperar que um Estado Central aceite simplesmente qualquer imposição que lhe é feita. Na Inglaterra, a Escócia cria um referendo, aumentou o seu poder, o partido que criou o referendo aumentou o seu poder político, teve um referendo legal e o referendo perdeu, podia ter ganho. Aqui o que aconteceu não foi isto. No Parlamento catalão, onde a maioria, onde os chamados Juntos pelo Sim têm uma maioria tão ínfima que sozinhos não chegavam, portanto são 72 deputados contra 63, não é uma maioria independentista esmagadora, foram para este referendo de uma forma atabalhoada, legalmente duvidosa, e ainda por cima tivemos do outro lado uma reação destemperada e absurda. O confronto entre Barcelona e Madrid esta semana agudizou-se. Absurda e a cair na ratoeira. Foram presos vários membros do governo autónomo que estão a preparar este referendo e houve manifestações em Barcelona muito significativas. Sim. Parece-lhe que a atitude do governo espanhol de Mariano Rajoy vai conseguir vergar os independentistas, Pedro Mexia? Havia duas hipóteses perante um referendo. É um referendo que o Tribunal Constitucional Espanhol declarou ilegal. Portanto, se consideramos que é um Estado de Direito e que a Catalunha ainda é parte de Espanha, o Tribunal Constitucional, as mesmas pessoas também que cá adoram o Tribunal Constitucional, ou adoravam, não sei se adoram ainda, o Tribunal Constitucional tomou uma decisão, e podiam ter tomado em Inglaterra, enfim, não há provavelmente um órgão dessa natureza, mas em Inglaterra foi permitido, como eu disse, um referendo legal. O Tribunal tomou esta decisão e o Estado espanhol não podia dizer, bom, o Tribunal Constitucional disse isto, mas faz o referendo. Agora, há outras maneiras. Já tinha havido uma tentativa de referendo há uns anos e o que o Estado espanhol disse não foi proibir, mas foi declarar inválido o resultado. Portanto, não era preciso entrar com as tropas, não era preciso prender gente, os presos políticos, como lhe chamou o Podemos, que acha que há presos políticos em Espanha, mas não na Venezuela. Mas não era... Isto agudizou a atenção. É péssimo. E, portanto, aqui caiu completamente... Há presos políticos na Venezuela e em Espanha. E caiu completamente na armadilha que lhes foi montada. Aquilo é uma coisa lá entre eles ou tem preferência clara quanto ao desfecho deste conflito, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu, como disse o Pedro, a questão é complexa e por isso é natural que eu esteja dividido, não é? Porque... A complexidade e com soninho. A complexidade divide-se. Divide sempre, sim, porque eu também sou múltiplo, não é? Contens multidões. Contenho multidões. O nosso Walt Whitman. E sou um comitê, como Frederico Nietzsche. Mas... o que sucede é que eu, por um lado, tenho compreensão e simpatia por toda a gente que não quer ser espanhola. Eu percebo o ponto deles. Acho que vais receber uma carta da embaixada. Não, por acaso eu gosto de espanhóis. Eu não tenho nada contra os espanhóis, mas tem mais graça se eu disser... Bom. Por outro lado... Tenho estes princípios, mas... Sim, é isso. Se não gostarem, eu arranjo outros. Por outro lado, tenho medo que isto me estrague a Liga dos Campeões e isso é o meu... portanto, são razões realmente geopolíticas. Sim, em termos de construção europeia e tal, aquilo que é que me preocupa de facto? É um jogo ao Barcelona. O pote onde eles vão pôr o Barcelona a partir de agora. Tenho medo das repercussões que isto poderá ter para o Benfica e não vejo isso abordado pelo Nuno Rogério. Em Portugal já houve tentações separatistas nos Açores e na Madeira. Se a questão voltasse a colocar-se de forma significativa em Portugal, aceitaria a ideia de um referendo?
Pois a questão é, como diz o Pedro, querem fazer o referendo, façam, mas não serve para nada. Eu por acaso, eu tinha simpatia por essa solução. Sim. Eles faziam, é de um género de uma sondagem, não é? Só para ver, está bem, olha, está a giro, é a vossa opinião. Vamos Até por continuar. cima já há tantas tradições de referendos cujo resultado dá isso, as pessoas dizem, está bem, ficámos a saber, mas não queremos saber. Mas borrifamos, sim. Por exemplo, na Europa tem sido frequente, não é? É isso? Pode ser-se contra o referendo e a favor da independência, ou aliás, contra a independência e a favor do referendo, João Miguel Tavares? Eu temo bem que essa seja a esmagadora maioria da opinião dos catalães. Contra a independência, mas a favor de... Não sei se são contra a independência. Agora que são a favor do referendo, eu não tenho grandes dúvidas. E é evidente que esta matéria é complexa. Não há dúvida. Não há dúvida que a forma como o referendo foi convocado também não orgulha propriamente a democracia. A sessão do Parlamento foi uma palhaçada. Não orgulha a democracia. E é verdade que se pode pôr a hipótese de os partidos independentistas estarem também a forçar a Espanha a tomar este tipo de medidas para extremar as coisas e ganharem na rua a sua causa. Eu percebo tudo isso. Grande tato político de parte a parte, aparentemente. Não há. Mas para nós não ficarmos naquela coisa de giga-joga de por um lado sim, por outro lado não, aquilo que eu acho é que, em última análise, depois de muito meditar neste assunto, o que eu acho em última análise é que um país é feito por pessoas que querem estar juntas. E províncias que querem estar juntas, como Achas é o caso que é de um Portugal. divórcio aqui? Não, eu acho que é um divórcio, quer dizer, Catalunha disse à Espanha, não és tu, não sou eu. Exato. É mesmo, quer dizer, portanto, Espanha quer obrigar a Catalunha a permanecer junta sem sequer ouvir. Ela nem sequer pode abrir a boca, não é? Se a Espanha ficar com Barcelona aos fins de semana. Talvez. Se Espanha E ficar jantar às quartas-feiras. E jantar às quartas-feiras? Talvez sim. Mas como eu acredito nisso... A pensão de alimentos que Exato. É que mesmo a questão... Madrid quer. Por exemplo, a invocação do Tribunal Constitucional, eu percebo quando é o Tribunal Constitucional, aquilo é para levar a sério, certo. É o Tribunal Constitucional, é para levar a sério, mas o Tribunal Constitucional, tendo em conta que qualquer Constituição protege a integridade territorial, não é? Não há nenhuma Constituição que permita uma secessão, como não permitia, já agora, a Constituição portuguesa, porque os territórios em África também eram Portugal. Era Portugal de Minha Timor. E este foi o argumento que foi utilizado sempre ao longo do Também convém não comparar democracias com não-democracias nesta matéria. Em matéria legal... Mas espera lá, mas o colonialismo não foi só próprio de ditaduras, que eu saiba. A Inglaterra era uma democracia. Falaste a portuguesa. Falaste a portuguesa só porque é mais próximo, mas a Inglaterra era uma democracia, a França era uma democracia. E tiveram o mesmo problema, utilizavam o mesmo tipo de argumentação. E, portanto, é preciso ter... Olha, a Irlanda do Norte, não é? É preciso ter cuidado com isso. Ou seja, não é um problema constitucional, isto é um problema político. Se nós nos agarrarmos sempre à Constituição, não há nenhuma Constituição que permita aquilo. O Tribunal Constitucional vai sempre dizer que não. Mas aí os catalães dizem qual é a forma legal, então, disto de se fazer. Qual é a forma legal? É evidente que eu acho que tem que ser encontrada uma forma legal dos catalães se pronunciarem sobre o seu destino. A forma legal é conseguirem que os partidos espanholistas mudem de opinião. Mudem de opinião, exatamente. Que foi o que tu aconteceu. admitirás que, tendo em conta que está na Catalunha o porquinho mielheiro, vais dizer a Espanha toda tem que decidir que não quer o porco mielheiro. Na Inglaterra, no Reino Unido, quem decidiu o referendo foi o Partido Conservador, que é o partido mais ligado à integridade. Mas é muito difícil tu comparares a história do Reino Unido com a história de Espanha. Não estou a comparar o caso. É a mesma coisa. Olha, imagina que na família do Ricardo Araújo Pereira faziam um referendo e diziam queremos o Ricardo fora da família. É igual. É como achas que a família do Ricardo só gosta dele por causa do PIB? Não, mas a Espanha... Espera aí. A Espanha também não diz que só gosta da Catalunha por causa do PIB. Eu acho muito achincalhante. A família do Ricardo vai dizer não, Ricardo fora da família. Não vamos escavar mais mas o Ricardo pode querer ir-se embora. Da família nunca se vai, não é? Muito magoado com esta comparação. É claro que na próxima semana a situação na Catalunha, em Espanha, vai continuar a dar que falar e havemos de falar disso seguramente na próxima semana. Fica esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se catalão. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se
amulador e já tem pífaro para anunciar os seus serviços? Não, Ricardo Araújo Pereira. costuma ser aquela flauta de pano, não é? Mas eu não tenho. Isso não é uma flauta de pé. Não é? Acho que não. Está bem, é um pífaro. coisa. É um pífaro, vamos dizer Pífaro. pífaro. serve para Aquilo tudo, é uma harmónica, uma gaita de beiços, que é a boa portuguesa. Mas não sei, bom, não interessa. Eu Ok. não tenho esse pífaro. Quais são as suas perspectivas de trabalho nessa área? Eu quero amolar a faca, porque há facas a serem afiadas no quadro autárquico. Está a prever que no próximo fim de semana vão ser necessárias facas e, portanto... Pode haver facas, porque o Expresso lembrou esta semana que quando Pedro Passos Coelho era ainda um jovem que manobrava perfidamente nos bastidores para ver se ficava presidente do PSD, ao contrário de hoje, que é um homem digno e respeitável, que não se mete entre afolhices. Era quando era amigo de Miguel Relvas. Exatamente. Quando ele ainda manobrava nos bastidores e tal, ele aproveitou o facto do PSD ter ficado em terceiro lugar nas autárquicas em Lisboa. Quando Marcos Mendes era presidente do partido e o candidato foi, se não me engano, Negrão. Foi Fernando Negrão, porque eles expulsaram o Carmona. Porque o Carmona, por uma coisa bizarra, que é o Carmona tinha um processo em tribunal, ele estava a ser acusado de uma coisa qualquer, que no caso de autarcas é currículo. É incrível embirraram com o homem, pronto. E o Passos, então, o desgraçado do Negrão foi para a frente do touro, fez o melhor que pôde, ficou em terceiro. Pedro Passos Coelho aproveitou para espetar a faca na direção do PSD, que haveria de cair. E, portanto, vai ser giro ver em que intervalo das costelas de Pedro Passos Coelho é que agora o mesmo punhal que ele espetou da outra vez, em princípio já desinfetado e tal, vai ser introduzido. Está a prever que não vai correr bem para o PSD. Não, em princípio não correrá bem, porque lá está, o próprio Expresso, entretanto, esta semana tinha uma reportagem muito... Eu não quero dizer... Talvez não seja maldosa, atenção. Talvez seja... Se calhar era meramente factual. Que era uma viagem de Teresa Leal Coelho, coitada, que tal como Fernando Negrão foi para a cabeça do touro, e ela foi visitar um bairro. E disse, cá está, estas casas, isto vai tudo abaixo, vai haver demolições, a Câmara não faz nada. A Câmara só se lembrou deste bairro porque eu disse e tal. E estava lá calado, ao lado estava a senhora da Associação de Moradores. No fim... Teresa Leal Coelho vai-se embora e o jornalista diz à senhora da Associação de Moradores, isto é verdade? E ela, não, é tudo mentira. Nenhumas casas vão ser demolidas, o processo começou muito antes dela falar. Então pronto, bom dia, adeus, bom dia, obrigado. Portanto, quer dizer, em princípio não vai está bem encaminhado. Não está bem O jornalista perguntou-lhe, mas porquê que a senhora não disse nada? E ela disse, eu já sei como estas coisas são. Isso é, já agora não gosto de confusões. É melhor assim. É muito bonito. Como é que viu esta primeira semana de campanha eleitoral, Pedro Mexia? Os dados que nós temos, e nós não sabemos as sondagens, o Pedro Magalhães, que é um conhecido especialista em sondagens, desvalorizou algumas sondagens que têm sido publicadas, mas baseando-nos delas, que é o que temos para trabalhar... Há sondagens com números muito discrepantes para o mesmo concelho. Sim, nomeadamente no Porto há uma que diz que os candidatos... Pizarro e Rui Moreira, e outra diz que estão a 20%. E outra que Rui Moreira ganha por muitos. Mas há alguns dados que não são dados, são hipóteses, que mesmo não sendo esses dados fiáveis, põem as questões como elas vão ser discutidas. Por exemplo, uma das sondagens dizia que o PSD ia ter 18%, ou vai ter 18% em Loures. Se tiver 18% em Loures, que quer dizer que cresceu 2%. Se crescer 2%, em relação às últimas eleições, se crescer 2% é um flop. Ou seja, aquele discurso, o balão de ensaio que é aquele discurso em Loures, não funciona. Não sabemos se é verdade. Em alguns casos não é preciso sondagem nenhuma, porque a gente sabe que Isaltino vai ganhar, e isso também é uma das reflexões grandes a ter sobre o estado da democracia portuguesa. Sobre quê? Tem currículo. Isaltino tem currículo. Tem currículo. E em várias áreas do poder executivo. Caso tem curioso, no Mas poder também executivo. pode dar-se o caso de ser uma fé dos municípios na maneira como o sistema prisional reforma de facto, reabilitação. E depois há um facto interessante, o Ricardo já falou aqui também de Lisboa, mas
esse grande cientista político, que é Miguel Galvas, disse esta semana uma coisa muito interessante. Devo dizer que aquela entrevista foi surpreendentemente inteligente. É Eu nunca tinha visto Miguel Galvas ser tão inteligente. É uma entrevista, significa acabou que os estudos. É isso. Aquela licenciatura. Ele agora tem um diploma Ele sério. fez 2 cadeiras e já se nota a diferença Agora na inteligência. sim. É, não é? Aquilo estava cheio de coisas bem Mas vistas. ele diz uma coisa terrível. Estou a falar a sério, a Ele entrevista é fala boa na mesmo. ruralização do PSD. Miguel Galvas a dizer E coisas diz que inteligentes. das 15 cidades mais... E depois o Expresso também fala, vai analisar essas cidades. Sabe-se que nas 15 cidades mais populosas de Portugal, só 2 é que vão ser provavelmente conquistadas pelo PSD, que são mantidas, aliás, Cascais e Braga. E, portanto, o Miguel... E Pedro Passos Coelho vai dizer na noite das ações que o tamanho não importa, não é? Exatamente. E o que Miguel Galvas sugere ali é que, evidentemente, não se regressa ao poder, neste caso do PSD, não tendo as grandes cidades do país. E não há uma cidade reconquistada. Não há... Falava-se em Sintra, esta sondagem dá Basílio Horta a ganhar distanciado. Não há um único sítio onde o PSD capitalize e pode ganhar, evidentemente vai ganhar câmaras e provavelmente recuperar algumas no interior. O último resultado das últimas autárquicas foi péssimo para o PSD, portanto o ponto de partida já é muito baixo. Mas não se regressa ao poder sem ganhar as cidades do país. E sem reconquistar nenhuma e sem ganhar em lado nenhum, a não ser das 2 que já tinham. E isso é bem visto e muito preocupante. Um dos casos mais interessantes e insólitos da campanha foi noticiado pela SIC, que descobriu que 2 das candidaturas a Oeiras são extraordinariamente populares no Egito. Como é que avalia esta surpreendente internacionalização de Isaltino Moraes e Sónia Amado Gonçalves, João Miguel Tavares? A mim não me causa grande surpresa, tendo em conta... Vamos explicar que estamos a falar dos likes no Facebook. Estas 2 candidaturas têm uma percentagem de likes no Facebook extraordinária vindas do Egito. Certo, mas tendo em conta que Isaltino Moraes é uma espécie de múmia da política, eu acho que faz todo este sentido. Ele, se fosse egípcio, também lá estava a colocar likes. Porque já E a Sónia? Uma espécie de esfinge, no sentido também ninguém percebe o que é que ela está ali a fazer. Opa, olha, E, portanto, de um lado uma múmia, do outro lado uma esfinge, e os egípcios desatam todos a clicar que nem malucos no Facebook. Parece que há explicações um pouco menos românticas. Como neste assim? caso. Não, estas não são boas. Acho que se compram likes. Acho que se compram likes no Facebook. Eu, à cautela, eu sou munícipe de Oeiras e hoje passou por mim uma coluna bastante grande de carros da Sónia e eu comecei de longe ia dizer cumprimentos, o Cairo manda cumprimentos para aqui, vamos, senhora. Há 2 propostas eleitorais que também queria que comentassem. A de André Ventura, em Loures, quer obrigar os ciganos a terem formação obrigatória em direito penal. Claro, então, sim senhora, cigano. Portanto, é impressão minha... E direitos humanos também. E direitos O humanos. que significa que não devem ter tantos problemas com a justiça. Eu não percebo, não é? Se não sabiam muito de direito penal. Se eles precisam de aprender sobre direito penal, é porque, afinal, Mas é impressão minha... os problemas com a justiça não são assim tão graves. Ou quem propõe que um grupo definido pela etnia seja obrigado a fazer coisas de direito penal não sabe de direito constitucional. Porque é impressão minha. Há um livro lá chamado Constituição que é que não permite Não isso. permite, não. Não, Mas não digas isso, senão daqui a nada aumentar outra vez com um processo em cima. Mas o senhor é... Não, eu dizer que faz lá essa parte. Eu devo Não, dizer, com não conhecimento, quer que processem um homem. devo Já dizer foi, com conhecimento de causa que isto Já há queixas. reforça o perfil malévolo de André Ventura, porque eu estudei Direito e mandar alguém estudar Direito é uma coisa realmente ofensiva. Atenção, mas ele mandou estudar Direito, mas tirar os chapos. Ele quer tirar os chapos das lojas. Outra proposta interessante. Joana Amaral Dias, em Lisboa, quer um espaço nos transportes públicos só para mulheres. Bom, Carlos, eu... Já está a dar a volta. A gente sabia que isto ia dar a volta, não é? Sim. Expliquem lá isso, dar a volta. Quer dizer, haver uma espécie de apartheid para... Isto era aquilo pelo qual as mulheres lutaram para acabar durante décadas. Agora, entretanto, as mais progressistas estão a ficar extraordinariamente parecidas com as mais retrógradas. E há uma questão engraçada que E ao mesmo tempo a Arábia Saudita lê isto e diz: olha, então, mas nós estivemos aqui. Olha, é o Egito, é a Arábia Saudita. sempre na vanguarda de tudo o que há de mais moderno.
Mas não, quando se falou dos cadernos da Porta Editora, um dos argumentos mais estúpidos, sem prejuízo de haver argumentos atendíveis e válidos para que não haja cadernos para meninos e meninas, mas um dos mais estúpidos dizia: imaginem que era para meninos brancos e meninos negros. E é estúpido porque... É o quê? É estúpido porque, de facto, na nossa sociedade, a diferença homens-mulheres não é de todo equivalente, nem comparável, com a diferença de brancos e negros. É por isso que na nossa sociedade não há escândalo que nas perfumarias haja perfumes para mulheres e perfumes para homem, mas talvez houvesse perfumes para negros aqui neste sítio. E é por isso que ninguém protesta de haver uma SIC mulher, mas se houvesse a SIC negra, se calhar a gente dizia: pá, calma. Sim, a SIC ébano. O que é que se passa? E agora, este aqui o problema é de outra ordem, que é criar aqui uma espécie de gueto, porque as senhoras são frágeis e eu tenho 2 filhas. As minhas filhas não são frágeis e elas hão de ir no autocarro juntamente com as outras pessoas todas. E se alguém lhes fizer mal, elas levantam a mão e dão uma chapada seja quem for o energúmeno. Pronto, está feito o aviso. Portanto, tu não queres chapadas e não divisão. Exato. Então, contra o apartheid, aqui o voto do Ricardo Araújo Pereira. Já sabemos porque é que o Ricardo se declara amolador. Agora vamos tentar perceber rapidamente porque é que o João Miguel Tavares faz questão de voltar a declarar-se pai, que é uma coisa que ciclicamente ele traz a esta mesa. Sentiu postos em causa os seus créditos de paternidade esta semana, de algum modo? Nunca, nada disso, não. É para celebrar a paternidade anunciada. Quero falar do vídeo mostrado em Alvalade durante o último jogo do Sporting, com Bruno de Carvalho a anunciar que vai ser pai. Exatamente. Gostou? Adorei porque, primeiro... Antes de lhe dar a razão do gosto, temos um excerto em que, justamente, Bruno de Carvalho vai falar nesta sua atuação como presidente do Sporting, comparando-se, ironicamente, a Cristiano Ronaldo, e onde até imita José Sócrates. Vamos lá ver o que é que isto está, mas vê lá o coiso, vê lá, fica coisa, melhor, Luís, hein? Para ali, assim, Luís, então, os dois achamos que na selva o rei manda, o rei é um leão, e por isso achamos que a selva deve estar, de facto, sempre coberta daquilo que é o futuro, leõezinhos. E é isso que nos une. Ambos vamos trazer mais leões para o universo leonino. Bruno de Carvalho a anunciar assim que vai ser pai e anunciou perante os sócios e adeptos do Sporting no último jogo em Alvalade. Compreende a razão do desagrado perante esta mensagem por parte de tantos sportinguistas conhecidos, eméritos? Eu admito que os sportinguistas não acham muita piada. Eu, como sou benfiquista, fartei-me de rir. Isto é muito engraçado. Nicolau Santos escreveu no Expresso que Bruno de Carvalho desta vez foi longe demais. Eu também consigo perceber Nicolau Santos. Agora, eu, por exemplo, que me interesso alguma coisa por futebol e também gosto de ciência política, eu acho muita graça a isto, porque de facto os clubes em Portugal são mais próximos de uma espécie de monarquia absoluta a partir do momento que os presidentes são eleitos. E isto aqui é uma referência não só à família, mas também ao Rei Leão, ao filme da Disney. Portanto, é uma coisa que me toca muito fundo. Como se percebe, quando o Rei Leão, quando a abertura do filme, é o Rei Leão a mostrar o nascimento do Simba, não é? O nascimento do Simba, que é para ele mostrar à savana quem é que mandava, e ao mesmo tempo uma bonita prova de virilidade. E foi isso que Bruno Carvalho fez. E é comovente ver isso. Portanto, ele é uma espécie do Mustafa de Alvalade. O Mustafa era o pai do Simba. E ver Bruno Carvalho assim a mostrar o seu leãozinho é muito bonito. Ele ainda não mostrou. Ele não mostrou. Mas e, aliás, disse que vinha aí. eu temo esse momento, porque o momento, como sabes, o momento em que mostram o leãozinho é o macaco que pega no leão e... Ora, o macaco é líder do Porto, da claque do Porto, percebes? Eu temo pela saúde do bebê. É caso para dizer que nasceu uma estrela, Pedro Mexia, com esta atuação de Bruno de Carvalho?
Quer dizer, mas, eu acho que não se pode pedir... Há duas coisas aqui que confluem. Uma é que não se pode pedir ao presidente de um clube que seja diferente das outras pessoas. E este tipo de exposição é... o normal, eu conheço... Epá, não é o normal. Espera. Eu conheço pessoas que dedicam parte da sua vida a pôr uma foto do que estão a comer, degluti esta quiche. E foi depois, à tarde, chegam a casa, tiram as meias e dizem, estou com um frúnculo. E foi... Quer dizer, portanto, nesse sentido, tenho um filho, apesar de tudo é mais digno que a quiche. Não, mas que o frúnculo. este embrulho magnífico. E depois, a trampização dos líderes dos clubes em Portugal começou há muitos anos. Há muitos anos, quanto pior, melhor. Para não parecer aqui, que estamos simplesmente aqui 4 benfiquistas a gozar com os outros clubes, eu não me lembro de ter orgulho de um presidente do Benfica. Quer dizer, aí está uma pessoa realmente como deve ser. Não tem acontecido. Não tem acontecido. A última pessoa que eu gostava de que fosse meu avô era o Sr. João Santos, da Bies. Foi há muito tempo. Foi há muitos anos. Era a única pessoa que disse, está uma pessoa boa, bem formada. A partir daí não tem sido, portanto, tem sido uma desgraça os líderes de clubes que têm havido em Portugal, incluindo o nosso clube. Se tivesse de escolher entre vídeos destes no estádio e vitórias do seu clube, que escolha faria, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, há muito poucas coisas que, confrontando com quem preferes isto ou vitórias do teu clube, que eu não escolho imediatamente vitórias do meu clube. Neste momento não me ocorre nenhuma. Não. Portanto, aceitava bem que houvesse um vídeo destes. Contra vitórias do meu... Sim, se as vitórias do clube estivessem garantidas, claro. É preciso dizer, aliás, o Bruno Carvalho ainda por cima tinha dado uma entrevista uns dias antes, ou alguns dias já, em que a entrevista era bastante longa e ele teve 2 ou 3 atuações bastante memoráveis. Por exemplo, até do ponto de vista, tecnicamente, humoristicamente, há do ponto de vista técnico bem feitas. Por exemplo, quando ele está a imitar o filho do presidente do Aroca a dizer, ai, o meu pai, o que eles fizeram ao meu pai. Mas eu acho que realmente... E depois muda de tom para outra coisa. Estava muito bem feito. Muito bem feito. Achas que ele tem potencial? Acho que tem potencial. Pronto, isso é uma estrela. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta os 5. Sim, não é o livro, não é a série de aventuras, mas é os 5 deputados, li isso hoje no Diário de Notícias, 5 deputados, pelos vistos há poucos deputados que votem sem ser de acordo com o que vota o seu partido. Em alguns partidos há mais, noutros partidos há menos, estranhamente ou não, no PC há 0. Portanto, pessoas que, num caso ou noutro, que não sejam casos fundamentais, orçamentos e tal, e que também não sejam aquelas questões de consciência onde é habitual haver liberdade de voto, mas que discordam Os desalinhados. E há 5 deputados que estão no pódio dos que votam mais vezes. Acho que o vencedor é o Paulo Trigo Pereira, que é independente, eleito pelo PS. Há 3 deputados do PS e 2 do PSD, e que são deputados, como acontece nos parlamentos, que têm alguns séculos disto e algum prestígio, como o inglês, que são deputados que votam pela sua cabeça. Porque uma das coisas terríveis no Parlamento é que, às vezes, parece que podia haver só 6 deputados, um de cada partido, porque há muitas matérias onde não há nenhuma... E, portanto, estes 5, Isabel Santos, Paulo Trigo Pereira, Helena Roseta, Paula Teixeira da Cruz, Rubina Berardo, parabéns, porque prestigiaram a democracia. Siga o registro. O João Miguel Tavares decreta Merkel. Exato. Nós não trouxemos para aqui as eleições alemãs, não é? Embora elas vão decorrer. Era para não aborrecer mais o nosso público. Mas é bom sinal quando as eleições alemãs são aborrecidas. A senhora Merkel lá vai ganhar outra vez e isso é bom para a Europa. Já lá vai o tempo em que ela era a bruxa má e quase um pré-Hitler. Agora é outra vez a avózinha da Europa eu particularmente espero que ela continue lá por muitos anos, porque faz falta. O Ricardo Araújo Pereira decreta, para fechar, relatório. Relatório talvez devesse... É este que apareceu no Expresso hoje? Não, eu queria um relatório sobre esse relatório. Porque o que aconteceu foi, o Expresso hoje, na primeira página, disse temos aqui um relatório de um organismo de secretas militares que arrasa ao governo e diz que é bastante verosímil, não é? Que a atuação do ministro foi péssima e foi tudo muito mau. E por isso é bastante verosímil. Só que, entretanto, um organismo das secretas, não sei quantos há, mas um organismo das secretas disse não, já não fez relatório nenhum. Só que, entretanto, o Passos já tinha dito incrível, isto é preciso ler o Expresso para a gente saber o que é que se passa neste país. E o Costa, entretanto, veio dizer, estás a ver, não há relatório nenhum, esse relatório em princípio não existe. Portanto, é preciso avaliar. Faz falta um relatório sobre este relatório. Está concluída mais uma reunião semanal.
2 a 8 dias, o Governo Sombra volta a sair do estúdio. Vamos encerrar a conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos no Teatro de São Carlos, com os tenores do costume, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.